por que que os homens são tão interessados e dedicados para conquistar uma mulher, mas de uma hora para outra eles mudam e ficam completamente frios e estranhos? A maioria das mulheres se questiona isso porque elas não fazem a menor ideia das 3 posturas femininas que os homens não ignoram de jeito nenhum quando eles estão se relacionando. Aliás, essas 3 posturas femininas chegam até a tornar uma mulher única no meio de tantas outras mulheres. Depois de descobrir quais posturas são essas, talvez você até queira guardar isso em segredo, porque nem mesmo as mulheres que já praticam isso, elas sabem por que é que elas conseguem manter os homens interessados nelas. Então preste bastante atenção a partir de agora, porque os seus relacionamentos nunca mais serão os mesmos. E que posturas são essas, afinal? São as 3 posturas que direcionam o fluxo do relacionamento enquanto que o casal está ali se conhecendo e avançando para algo mais sério, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. Do lado da mulher, as 3 posturas femininas que direcionam o fluxo do relacionamento são a postura neutra, a postura receptiva e a postura convencida. E do lado do homem, as 3 posturas masculinas que direcionam o fluxo do relacionamento são confiante para cutucar, proativo para convencer e decidido para investir. E o que é que significa isso? Significa que quando um homem e uma mulher estão se conhecendo e desenvolvendo ali um relacionamento romântico, eles passam por um processo constituído por 3 fases. Em cada fase, tanto o homem quanto a mulher precisam estar alinhados e com a postura apropriada, porque somente assim o relacionamento tem a chance de crescer e evoluir naturalmente, sem que nenhum dos dois se sinta pressionado ou desconectado. Funciona assim. Na fase 1, a mulher ela deve adotar uma postura neutra para os homens se aproximarem dela. E enquanto ela não se sentir à vontade para dar algum tipo de abertura para um homem, ela deve permanecer neutra. E o homem, por outro lado, ele deve começar com uma postura confiante para cutucar a mulher que ele acha atraente, numa tentativa de despertar a atenção dela a prestar atenção nele. Além disso, ele deve se permitir correr o risco de ser rejeitado e não levar essa rejeição para o lado pessoal. Na fase 2, após o homem dar ali algumas cutucadas para chamar a atenção da mulher e a mulher achar esses avanços interessantes e intrigantes o suficiente a ponto de ela se sentir confortável para se abrir, ela deve começar a adotar uma postura receptiva, ou seja, começar a dar a ele uma abertura para sinalizar que ela está curiosa para entender melhor o que é que esses avanços dele significam. E o homem, por outro lado, ao perceber que a mulher ela se sente confortável e receptiva às tentativas iniciais dele de chamar atenção, ele deve passar a adotar uma postura mais proativa, onde a intenção agora é convencê-la de que ele é o homem certo para ela. E na fase 3, se após algum tempo a mulher gostar da proatividade do homem e descobrir que ele realmente tem aquilo que ela precisa, ela deve passar a adotar uma postura convencida, ou seja, convencida de que ela quer dizer sim a um pedido de namoro. E o homem, por outro lado, se após algum tempo tentando ali convencer a mulher de que ele é o homem certo para ela e ele sentir que ela está ficando mesmo convencida e perceber que ela realmente precisa do que ele tem para oferecer, ele deve passar a adotar agora uma postura mais decidida, onde agora ele deve investir no relacionamento, ou seja, pedir a mulher em namoro para conhecê-la melhor. Então, para relembrar, as 3 posturas femininas são fase 1, neutra, fase 2, receptiva e fase 3, convencida. E as 3 posturas masculinas são fase 1, confiante para cutucar, fase 2, proativo para convencer e fase 3, decidido para investir. A partir dessas informações, agora eu consigo explicar para você por que é que o homem fica super interessado e apaixonado para conquistar uma mulher, mas depois ele se afasta. Isso acontece porque, muito provavelmente, o homem está adotando uma postura de uma fase inferior, enquanto que a mulher está reagindo ao relacionamento como se estivesse em uma fase superior. Por exemplo, se o homem está ali na fase 1, tentando chamar a atenção da mulher com algumas pequenas cutucadas, mas ela reage como se ela já estivesse na fase 2, sendo extremamente receptiva, confiando rapidamente em qualquer homem minimamente interessante, ela pode parecer aberta demais ou ansiosa demais por atenção. Isso instintivamente faz com que o homem fique menos inclinado a cutucá-la para avançar para a fase 2,
porque a reação dela aos avanços dele parece forçada, como se ela estivesse sendo agradável só para não perder o interesse dele. Para ele, cutucar essa mulher não parece ser uma experiência interessante nem intrigante, mas sim chata e sem desafio. Outro exemplo. De novo, se o homem estiver na fase 1, tentando ali chamar a atenção da mulher com algumas cutucadas, mas ela reage como se já estivesse na fase 3, convencida de que só aceitaria se envolver se fosse para namorar, ele no caso pode ter a impressão de que ela é exigente demais, porque a forma de ela se expressar passa a sensação de que ela só se abrirá para um homem se houver um compromisso de imediato, sem passar pelas fases 1 e 2. Ou seja, é um tipo de exigência e pré-requisito que não há espaço para ela entender o que é que esse relacionamento significa para ela, porque ela já quer que ele tenha a mesma vontade de namorar. Quando esse é o caso, o homem ele desiste de continuar cutucando, porque ela parece exigente e crítica demais para ele se relacionar. Ele pensa assim: como é que ela pode me rejeitar desse jeito se ela nem me conhece? Ela é exigente demais, é crítica demais. Isso fica evidente quando a mulher diz algo como: eu só me envolvo com quem quer namorar. Ou então, eu só me relaciono com quem tem os mesmos objetivos que eu. Ou então, eu só me entrego se eu tiver em um relacionamento sério. Ou então, se me quiser, vai ter que seguir as minhas regras. Ou então, eu não perco mais tempo com quem não sabe o que quer, não. Ou então, eu sou mulher para namorar, eu não corro atrás de homem de jeito nenhum. E assim vai. Todas essas declarações fazem ela parecer insuportável. E no fim, a resposta mais educada que um homem pode dar é desejar para ela boa sorte. Também tem uns casos em que o homem está na fase 1 e a mulher reage como se estivesse na fase 3, mas dessa vez é de uma forma convencida a dizer sim a qualquer homem que pedisse ela em namoro, assumindo que pode fazer qualquer um ser o homem certo, sem dar tempo necessário para que essa percepção se desenvolva naturalmente. Quando esse é o caso, a mulher acaba sendo percebida como tendo um valor muito baixo, como se ela se vendesse barato demais, aceitando desesperadamente namorar qualquer homem que se aproximasse dela oferecendo pouco. O homem, nesse caso, até acharia sim ela muito atraente a princípio, porque as conversas íntimas que ele estimula entre eles parecem ser bem recebidos por ela, o que leva ele a acreditar que ela aceitaria ter intimidade física com ele. Porém, depois que isso acontecesse, ele se sentiria satisfeito e perderia o interesse por ela, resultando em uma mudança repentina e desaparecimento dele. Outro exemplo é quando o homem está na fase 2, onde o propósito dele é convencer a mulher de que ele é o homem certo para ela, mas ela reage como se ela já estivesse na fase 3, ou seja, como se ela já tivesse convencida das intenções dele, sem ao menos ele ter pedido ela em namoro. Quando esse é o caso, é muito comum a mulher se sentir consumida pela pressa de namorar, tentando provar para o homem que ela é a mulher certa para ele. Ou seja, como se ela estivesse assumindo a postura do homem e o homem assumindo a postura dela. Mas se o homem estiver nessa postura receptiva na fase 2, o que pode acontecer é que ele vai começar a pensar que pode decepcioná-la ou machucá-la muito se o relacionamento continuar. Por exemplo, ele pode pensar assim: eu não quero falar com ela porque eu não quero enganá-la. Ou então ele pode pensar assim: caramba, ela espera tanto de mim, ela parece tão certa de que eu sou o ideal para ela. Se eu me envolver mais, eu poderia enganá-la, alimentando as esperanças dela. Eu gosto muito dela para fazer isso com ela. Eu acho que esse relacionamento, ele não dá certo para mim, não. Eu não estou pronto para isso. Embora ele pense assim, ele ainda continua falando com ela. Mas não porque ele deseja convencê-la de que ele é o homem certo para ela, mas porque ele aprecia a amizade que foi construída com ela. Nesse caso, ele só interage com ela para responder às mensagens dela e não para iniciar novas conversas. E quando ele responde, é mais por respeito à amizade do que por um relacionamento romântico. E aí depois, quando ele interage com ela, ele mantém uma certa distância para não dar falsas esperanças a ela. É por isso que muitas vezes as mulheres relatam assim: Emanuel, eu sei que ele está interessado em mim, porque quando eu mando mensagem, ele é todo atencioso comigo, ele me elogia, pergunta sobre mim, mas sempre sou eu que tenho que iniciar as conversas, ele nunca inicia. E agora está explicado para você. Provavelmente, vocês estão se relacionando com ele na fase 2 e você na fase 3. Bom, mas depois de ter dito tudo isso, é importante também destacar que essas mesmas situações, elas também podem acontecer do lado oposto, tá? Quando a mulher está numa fase inferior e o homem age como se estivesse em uma fase superior, a relação também corre o risco de fracassar. Por exemplo, se a mulher estiver na fase 1, neutra, ali, para os homens em geral,
e aí um homem se aproxima dela agindo como se já estivesse na fase 3, a mulher pode pensar assim: esse cara não é de confiança não, eu não quero correr o risco de me magoar aqui com falsas promessas de amor não, é melhor eu ignorar ele. Percebeu? Pois é, como você pode ver, a diferença entre homens e mulheres está só na forma de pensar, mas os problemas são os mesmos. Eu não vou explicar aqui todos os detalhes do que acontece quando um homem está em fases superiores ao da mulher, porque o vídeo ia ficar muito longo. O meu foco aqui é em ajudar as mulheres, porque são elas que constituem a maior parte do meu público. Então a questão é que, se você estiver reagindo ao relacionamento como se já estivesse em uma fase superior ao do homem, e isso pode ser a razão pela qual ele se afasta de você, mesmo após ele ter demonstrado grande interesse em você. E aí, depois de ter ouvido tudo isso, eu sei que algumas mulheres ainda vão comentar assim: eu não gosto de joguinhos, quando o homem quer, ele move montanhas. Olha, se você é uma dessas pessoas, eu sinto muito. Se você ainda não percebeu, isso não se trata de joguinho, se trata de um processo. E se você não quer lidar com esse processo, então você não está pronta para essa conversa. Se essa teoria de que quando o homem quer ele faz acontecer fosse verdadeira, então uma mulher que inicialmente achou um homem interessante não desistiria dele. Por exemplo, como é que uma mulher conseguiria conviver com um homem que constantemente está ali precisando de afirmações para ele se tranquilizar que ela está interessada nele? É como se a mulher estivesse na fase 2 e ele agindo como se estivesse na fase 3, assumindo que eles estão namorando sem nem mesmo ela ter dito sim. O objetivo desse vídeo é mostrar para você que tudo na vida segue um processo. Ninguém planta uma semente e vê ela se transformar em árvore no dia seguinte. Até onde eu sei, a tecnologia ainda não consegue fazer isso. E a biologia muito menos. Nos relacionamentos a lógica é a mesma. Para que o masculino se una ao feminino e o relacionamento dê frutos, é necessário passar por um processo e que requer tempo e progresso. Tá, mas e como é que você pode resolver isso se você pulou uma fase desse processo? A resposta é voltar para a fase que você deixou de lado ou você atravessou rapidamente e adotar a postura adequada para essa fase. Eu sei que isso não é uma tarefa nem um pouco fácil. Por isso, se você tiver interesse em se aprofundar e quiser tornar essa transição mais tranquila, no meu novo curso, o Mapa da Atração, eu apresento todo o passo a passo detalhado desse processo, começando do primeiro contato até o namoro. É um curso bem completo, com 26 videoaulas e que contém aproximadamente 7 horas de conteúdo e custando só R$ 37,90. Você não encontra hoje de jeito nenhum conteúdo tão profundo igual a esse por esse valor. E olha, eu já estou pensando seriamente em aumentar, porque depois que eu fui marcado em um story lá, uma moça lá do TikTok falando do quão diferenciado ela achou esse curso, eu percebi que realmente está muito barato. Então, se você tiver interesse em garantir o Mapa da Atração ainda por esse valor, eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o primeiro link. Basta você clicar que você vai ser direcionado para a página onde eu explico mais sobre como funciona o curso e como você pode adquiri-lo. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.